bruta como índice de avaliação no ambiente de governança? A felicidade interna bruta é um indicador, né, que começa a ser aventado aí sob várias formas, mas isso não tem necessariamente a ver com a governança. A boa governança corporativa, a profissionalização das empresas, o aconselhamento por parte de membros independentes, externos, todos esses órgãos de controle, tudo isso levam a uma maximização de valor da empresa. O valor da empresa sendo maximizado, o valor do país vai ser maximizado. E aí a felicidade vai ser alcançada, né? Então esse é um movimento generalizado. Não tem problema de web, os conselheiros não vão ser plugados. Na verdade, algumas companhias já têm hoje, é um procedimento recomendável, chamado Portal de Governança Corporativa, em que nós, conselheiros, conseguimos ter acesso no dia a dia a tudo aquilo que a companhia tem de informações e a velocidade das análises e reflexões ela vamos dizer, amplificada do que você ficar num modelo antigo. Então, a tecnologia é apoiadora para a governança corporativa quando se tem, entre outras coisas, os portais de governança. Sérgio, já que o nosso programa está chegando ao fim, agora tem duas perguntas. Uma do entrevistador aqui, do Gilberto, e outra depois que o Caetano vai fazer para fechar o programa aqui. A minha é o seguinte: nós começamos o programa justamente falando desse olho do furacão, né? De um lado a gente tem os investidores, do outro lado a gente tem as empresas que estão buscando os investimentos. Então, eu quero falar um pouquinho desse papel. Você pelo que eu sei, você já teve dos dois lados, né? Assim, um pouquinho desse lado do relação com investidores, que é o profissional que está do lado da empresa que busca o investimento, e você também já teve do lado do analista financeiro, que é aquele que está do lado do investidor buscando qual a melhor empresa para fazer o investimento. Historicamente, se a gente, imagino eu aqui dentro do meu pouco saber sobre o assunto, antigamente essa coisa era feita muito no tato, no faro, na informação, na conversa. Hoje em dia existem tecnologias, digamos, mais sofisticadas, pesquisas de mercado, questões de demanda, enfim, existe mais informação hoje na mão desses profissionais. Como é que se dá essa decisão hoje? O faro, a sensibilidade, a sensibilidade, ela ainda conta bastante, ou é mais hoje a informação ali fixa, a análise, o dado, os mapas, etc e tal, ou é uma combinação dos dois? Como é que você vê isso no mercado hoje? Uma decisão sólida, ela tem que ser baseada num estudo profundo, resultante de informações obtidas cientificamente e não superficialmente e nem intuitivamente. A questão do feeling, da intuição, da aposta, né, que se faz em determinada direção, também é importante, mas ela tem que ser subsidiada, ela tem que ser absolutamente suportada por um trabalho. Hoje os modelos de estudo, eles se sofisticam, né? Quando você vai fazer qualquer tipo de operação, de captação de recursos junto ao público, de colocação de capitais num projeto de longa maturação, tudo isso é levado em consideração, e os fatores de risco não são só os fatores de risco financeiros, tá? Acho que é isso que você queria abordar também. Eles são fatores de várias naturezas. Então, o gerenciamento do risco de um projeto, ele não é apenas o risco de engenharia, o risco ambiental, o risco fiscal, o risco político do país. É um conjunto de fatores que vão ter que ser ponderados e vão ter que levar, aí então, com uma amarração também que não deixa de levar em conta a intuição do empreendedor, um pouco da sua crença naquilo, né? Que às vezes as informações não são, às vezes, totalmente confortadoras. Cada um desses itens tem um componente de risco, um componente de incerteza, né? Não existe nenhum tipo de operação de crédito que não tenha, no mínimo, uma parcela simbólica de risco, né? Então, a maneira como ele vai montar isso, esse cenário na cabeça dele essa também. Essa matriz é muito importante e você vai ver o que é que vale a pena. Então vale a pena ir para o Brasil? Vale a pena ir para o Brasil mais do que para a Argentina?
Com certeza. No passado não era assim. México, face às circunstâncias hoje difíceis que o país está vivendo, é um reduto pouco atraente para investidores em países emergentes. Então o Brasil se beneficia com isso. Então essas questões são importantes e levam ao quê? O analista econômico-financeiro, né, ele tem que levar em conta tudo isso, do ponto de vista técnico. Do ponto de vista do relacionamento, da sensibilização do investidor, aquele profissional que desempenha essa função, ele vai ter que levar todo o conjunto de informações. Aí esse profissional tem que ser um profissional também, como nós temos aqui no Brasil, essa categoria extremamente bem preparada e com talentos bem destacados, que levam para o investidor as ofertas de investimento, as alternativas de investimento, com os seus lados de risco evidenciados também. Cabe a ele tomar a decisão, colocar na balança e verificar. E o que a gente tem visto? É que o Brasil tem sido favorecido com esse fluxo importante de capitais, e isso resulta da confiança que o nosso país tem, que os nossos empreendedores têm e que os nossos profissionais têm merecido também. E você que tem acompanhado de perto aí esse cenário Brasil como bola da vez, qual o setor ou os setores que você vê que está atraindo mais o interesse do investidor internacional? Você veja, nos comentários apresentados antes, tanto da Brigitte, lá da Pinco, como de outros itens que você registrou, o setor de infraestrutura é aquele que requer uma dedicação maior aqui no país, até porque ele vai ser, como o nome diz, ele vai ser absolutamente suporte para todos os outros tipos de investimento. Então nós temos hoje problemas graves em relação à estrutura aeroportuária, né? Aeroportuária e portuária só, mar portuária. Né? Nós temos problema de energia, né? Existe muita incerteza sobre a disponibilidade de energia no país, né? Para tocar esse crescimento. Para tocar esse crescimento. Enfim, tem uma série de incertezas que vão representar o conjunto principal de desafios para esse novo governo. É convencer de que nós iremos nos direcionar para o lado da infraestrutura, mas não de maneira populista, não de maneira a divulgar alguma coisa que é só para impactar, né? Mas sim tirar do papel os projetos que, infelizmente, nos últimos anos acabaram ficando muito limitados e estão nos deixando com esta pequena condição de incerteza sobre a capacidade de suportar efetivamente esta onda importante de recursos que estão disponíveis a favor do país. Nosso tempo acabou. Tem 15 segundos para fazer a outra pergunta do último internauta, 30 segundos para o Sérgio responder. Bom, o Tiririca fez um comentário aqui, ele disse: quero registrar que o entrevistado é muito competente, coerente em suas respostas e em nenhum momento escorregou. E aí o Douglas, de Piedade, São Paulo, ele faz duas perguntas super curtas assim. A Petrobras conseguiria bancar sozinha o pré-sal? E a outra pergunta é: para o governo federal não seria uma boa privatizar a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016? Bom, a Petrobras não tem capacidade de suportar esses investimentos, tanto que a operação recente de 120 bilhões de reais já foi feita com base em algumas ginásticas e algumas mágicas contábeis que incluem as contas públicas, né? Em relação à privatização dos futuros eventos esportivos, de fato, é o que deveria estar acontecendo, né? Deveriam estar se desenvolvendo projetos com suporte de capitais brasileiros e internacionais. A gente não tem certeza de quanto o governo vai aportar de recursos. Hoje o BNDES está financiando. Quem financia quer capital de volta, quer que seja pago dentro das condições. Então vamos acompanhar, esperar que tudo isso seja positivo e que o Brasil tire proveito e a sociedade brasileira consiga tirar proveito também de todo esse fluxo favorável e de o Brasil ser a bola da vez. Gente, nosso programa Urban View chega ao fim. Eu agradeço muito a presença do Sérgio aqui, deu uma entrevista brilhantíssima. Fiquei muito feliz com a tua presença, Sérgio. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço a todos que tiveram a oportunidade de nos acompanhar, cumprimento a vocês todos e vamos continuar
a todas as quartas-feiras assistindo aí o programa às 11 da manhã. Legal, com certeza o Sérgio será nosso convidado para mais uma edição do Brunville, ele vai virar aqui pela terceira vez, com certeza será nosso convidado em 2011. Gente, obrigado, até quarta que vem, 11 horas, a gente está aqui ao vivo de novo com mais uma entrevista para vocês. Até logo.